Pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula de matemática e hoje, pessoal, nós vamos trabalhar novamente um pouquinho mais sobre a área de figuras planas. Mas atenção, hoje nós vamos trabalhar a área de figuras planas, porém na nossa próxima aula começaremos um conteúdo novo, tá? Então vai ser uma última revisão aí sobre a área de figuras planas. E para nós começarmos, a prof trouxe essa figura dessa maneira e nós precisamos calcular a área dessa figura. Então, só recapitulando, o que é área de uma figura mesmo? Quem aí consegue responder de forma bem clara, bem objetiva, o que é área? Então, a área de uma figura é justamente o valor que nos dá, né, o preenchimento de uma figura. Então, é toda a região interna de uma figura. Isso é a área, né? Então, observem aqui, nós temos esse formato. Então, nós aprendemos muito bem a calcular a área de quadrado, de retângulo, de triângulo, de losango, de trapézio, de círculo, né? Então, observem que essa figura desenhada, ela não tem nenhum desses formatos. Ela não é quadrado, ela não é retângulo, ela não é triângulo. Porém, o que vocês conseguem perceber nessa figura? Nós conseguimos identificar nessa figura outras figuras. Isso que nós vamos fazer agora, a prof já explicou para vocês, né? A gente já conversou sobre isso, que é a decomposição de uma figura em outras figuras já conhecidas. Então, observem que aqui a gente pode fazer um tracinho aqui em cima e identificar qual figura? Um triângulo. O que mais nós podemos fazer nessa parte aqui? Existe uma única possibilidade? Claro que não. Existem vários caminhos que faz com que nós chegamos no mesmo resultado, né? Então, a gente poderia fazer aqui um pontilhado ou aqui também, que daria da mesma maneira. A prof vai fazer aqui. Sendo assim, nós obtivemos 3 figuras, das quais uma é um triângulo e os outros 2 são retângulos. Então, nós vamos calcular a área de cada uma dessas figuras separadamente e ao final nós somamos os valores encontrados. Por quê? Porque juntando essas 3 figuras nós obtemos a figura toda. Então, basta calcular a área de cada figura e somar ao final. Então, vamos nos organizar. Como são 3 figuras, vamos chamar aqui o triângulo da figura 1, aqui a figura 2 e aqui a figura 3. Combinado? Então, vamos calcular a área separadamente de cada uma, começando pela figura 1. Então, a figura 1 é um triângulo, né? Então, o triângulo, nós já sabemos que para calcular a área, nós precisamos conhecer a base e a altura, porque nós multiplicamos, depois dividimos por 2. Olhando esse triângulo, aqui nós temos essa medida de 2 centímetros, que seria da altura do nosso triângulo. Mas e a base? Quanto vale essa base? Então, a base seria esse segmento, porém, nós não conhecemos. O que a gente conhece? Que todo esse lado mede 6 centímetros, correto? E outra coisa que nós conhecemos, outro segmento, é esse aqui de cima, que mede 4 centímetros. Então, observem aqui com a prof. Todo esse segmento de 6 centímetros, ele pode ser pensado como a junção desse de 4 centímetros com esse restante aqui, que só pode ser quanto aí? 2, né? Então, esse segmento aqui, para completar, só pode medir 2 centímetros, que é justamente o valor aqui, deixa eu anotar, da base do nosso triângulo. Então, como que vai ficar aqui a área do triângulo? A base é 2, vezes a altura, que também é 2, dividido por 2. Fazendo aqui a multiplicação, nós temos que 4 sobre 2
E 4 sobre 2, 4 dividido por 2 é 2. Como nós estamos falando de área, né? Segunda dimensão, dimensão 2, as unidades foram dadas em centímetros, então a área será 2 centímetros quadrados. Isso para o triângulo. Agora vamos calcular a área da segunda figura. Então, a segunda figura é um retângulo. Nós já sabemos que o cálculo da área de um retângulo é base vezes altura, correto? Quem é a base desse retângulo? A gente acabou de descobrir que é 2. Quem é a altura desse retângulo? Já estava 5. E 2 vezes 5 chegamos em 10 centímetros quadrados. E para finalizar o cálculo aqui da terceira figura, novamente é um retângulo. Então, base vezes altura. Quem é a base agora desse retângulo aqui? Atenção, vai ser 6. Quanto que vai ser a base desse retângulo? Não, a base desse retângulo aqui mede 4. E quanto vai medir a altura desse retângulo? Observem o seguinte, esse segmento aqui seria da altura do meu retângulo, mas observem que nós conhecemos que todo esse segmento mede 5 e esse pedacinho mede 3. Então, o que fica faltando aqui? 2 centímetros, né? Então, aqui também vai medir 2 centímetros. Chegamos então que a área desse retângulo é base vezes altura. Então, 4 vezes 2, chegamos em 8 centímetros quadrados. E agora eu pergunto para vocês, acabou? Terminamos o exercício? Não! Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, nós vamos chegar à resposta. Então, a área será o quê? 2 mais 10 mais 8. Então, totalizando quantos? Totalizando 20 centímetros quadrados. Então, a área dessa figura aqui é igual a 20 centímetros quadrados. Vamos para mais um exercício e aqui nós temos que calcular a área do desenho da Júlia. Então, primeira coisa, precisamos identificar que tipo de figura é essa que a Júlia desenhou, para daí calcularmos a sua área, beleza? Então, a área seria a região interna dessa figura. Então, primeiro de tudo, essa figura que a Júlia desenhou é um trapézio. Então, teremos que calcular agora a área do trapézio. Então, vamos começar aqui. A área de um trapézio, para vocês, que eu tenho certeza que lembram muito bem certinho, é o quê? É você somar as duas bases, e aqui nós fazemos uma distinção entre elas, a base maior e a base menor. Então, soma essas duas bases, multiplica pela altura desse trapézio e divide por 2. Isso é o cálculo da área de um trapézio. Agora vamos às substituições. Identificamos aqui nesse trapézio quem são as suas bases. Então, a base está aqui em cima, está aqui embaixo, está aqui. Onde estão as bases? Então, as bases de um trapézio são os seus lados paralelos, correto? Então, nós temos que aqui, as bases são 10 e 6. Fazendo a substituição, nós temos então que a área vai ser 10 mais 6 vezes a altura desse trapézio. E a altura do trapézio é 5 dividido por 2. Continuando aqui o nosso cálculo, o que nós fazemos primeiro? Está dentro do parêntese. Então, 10 mais 6 é 16 vezes 5 sobre 2. Eu vou continuar aqui embaixo. E agora, 16 vezes 5. Quanto é 16 vezes 5, pessoal? Vamos fazer aqui no cantinho? Então, 16 vezes 5. 5 vezes 6 é 30, sobe o 3. 5 vezes 1 é 5, mais aquele 3, 8. Chegamos então em 80. Aqui a prof vai dar uma dica para vocês de multiplicação.
16 vezes 5. Se nós não queremos desenvolver a continha, né, no papel, a gente pode fazer o cálculo mental. Então, nós podemos pensar assim, quanto é 10 vezes 5? 50. 6 vezes 5? 30. Então, 50 mais 30, 80. Resulta em 16 vezes 5, beleza? Então, 80 sobre 2. 80 dividido por 2. E aí, qual é a metade de 80? 40, né? Então, a área deste trapézio será 40 centímetros quadrados. Não esqueçam da unidade de medida apropriada. E como estamos falando de área, sempre precisa aparecer o expoente 2, porque nós estamos trabalhando na segunda dimensão, beleza? Bora para mais um exercício? Nesse, nós precisamos calcular a área da parte pintada da figura. Então, observem que foi dada a informação que as diagonais de cada losango medem 6 centímetros e 3 centímetros. E é exatamente essas figuras em vermelho que são os losangos. Então, antes da gente começar a resolver o exercício, relevem esse desenho da prof, tá bom? A intenção era fazer um hexágono regular, com hexágonos ali dentro, mas não ficou muito bonito. Mas vamos levar em conta que a parte vermelha são todos os losangos iguais, tá? Congruentes, e as diagonais foram dadas aqui. E nós precisamos calcular toda a parte pintada em vermelho. Então, me digam aí o que vocês acham que deve ser o primeiro passo. O que nós precisamos fazer de início? Então, nós precisamos calcular a área de um losango, né? Utilizando as informações que foram dadas. Depois, nós temos que fazer o que com essa informação, com esse cálculo da área de um losango? Nós precisamos multiplicar pela quantidade de losangos que essa figura tem, que essa figura está pintada. Então, são 6 losangos ao todo. Começamos pela área de um losango. Lembrando que a área de um losango, ela é obtida fazendo diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Todo mundo lembra disso? Agora, substituímos, temos que substituir os valores adequados. Então, as diagonais medem 6 e 3. Temos que 6 vezes 3 sobre 2 é a área desse losango. 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2 é 9 centímetros quadrados, a área de cada losango. Mas nós queremos a área da parte pintada. Então, a área da parte pintada será o quê? A área da parte pintada será 9 vezes quantos losangos que nós já falamos? 6, né? Então, 9 vezes 6 é 54 centímetros quadrados. Observem que nesse exercício a interpretação é bem importante. Queríamos saber a área da parte pintada, por isso tivemos que multiplicar pela quantidade de losangos, totalizando então em 54 centímetros quadrados. Mais um exercício sobre área e agora nós temos o seguinte: sabendo que a área de um paralelogramo é de 72 centímetros quadrados e que sua base mede 12 centímetros, qual será o valor de sua altura? Então, para começo de conversa, que figura é um paralelogramo? Uma figura que tem 4 lados, né? 2 pares de lados opostos paralelos. E para nós calcularmos a área de um paralelogramo, nós precisamos conhecer a sua base e a sua altura, porque a área de um paralelogramo é base vezes altura. A fórmula é a mesma lá que a área do retângulo, beleza? Então, aqui nós temos o seguinte: nós temos a informação que a área é 72, então no lugar de A, nós vamos pôr 72. Nós sabemos que a base mede 12 e a altura é o que nós queremos encontrar.
Então, observem que aqui nós não vamos calcular a área, nós já conhecemos a área, nós queremos calcular a altura, então obtemos esta equação. Esse 12 que está multiplicando, ele vai para o outro lado, dividindo. Então, nós temos que 72 sobre 12, 72 dividido por 12 é igual o H, a altura. E aqui, vamos fazer bem no cantinho, quanto é 72 dividido por 12? Será que precisa montar essa conta? Acho que não, né? A gente consegue fazer até mentalmente. Então, que número vezes 12 dá 72? É 6. Então, concluímos que a altura deste paralelogramo é de 6 centímetros. Agora, eu quero avisar vocês o seguinte: nós temos uma continuação da aula de hoje, mas paramos por aqui nesse momento. Vai tomar uma água, vai esfriar um pouco a cabeça, dar uma relaxada, mas não esqueça que nós temos a parte 2 ali na plataforma. Então, deu aquela descansada, volta para cá e assiste a parte 2, que é a continuação dessa nossa aula de hoje.